Chegou a hora de falar do 7º episódio da segunda temporada de Wheel of Time, nosso penúltimo episódio. Como essa temporada correu, acho que porque a gente teve alguns episódios assim bem cheios de coisas acontecendo, então parece que a temporada correu. E também por causa desse formato que a Amazon usa de soltar 3 episódios e só depois começar a soltar um por semana. Eu preferiria que fossem soltados um episódio por semana, que a gente continuasse com esse formato semanal, porque tem muita coisa acontecendo, são muitos personagens, são muitas tramas em The Wheel of Time. Então seria muito melhor sempre um episódio por semana pra dar tempo de absorver. Tanto que a gente consegue absorver muito melhor esses episódios semanais do que a gente consegue absorver tudo que aconteceu nos 3 episódios que são lançados juntos. O 7º episódio chama Daemar, que é o nome do jogo das casas nobres de Cairhien. E a gente começa com um flashback 20 anos no passado. A Guerra Aiel acabou de terminar. Siuan e Moraine são as Sedai recém-confirmadas no Ajá Azul e as duas estão planejando ali como vai ser a vida delas dali pra frente com o fim da guerra e a carreira delas de Aes Sedai, né? A Siuan quer muito se aposentar logo e a Moraine quer apresentar a Siuan pra família dela. E a Moraine muito entusiasmada sobre como é o pai dela. Você vê o amor que a Moraine tinha pelo pai. O entusiasmo também de apresentar a irmã, apesar de ter aquele negocinho, aquela meio que rivalidade entre irmãs e tal. O que contrasta muito com a ideia que a própria Anviri tá da Moraine, de uma pessoa extremamente fria, que não foi visitar a família nunca e ninguém sabe por quê. A Guerra Aiel acabou, os sinos estão tocando e as duas vão em direção ao gabinete de Guitara Amoroso, a Aes Sedai cega que tem o dom da visão. E o dom da visão dessa Aes Sedai destrói completamente os sonhos de futuro, os sonhos de se aposentarem e irem morar numa cabana de pescador de Siuan e Moraine, porque Guitara tem a visão, ela testemunha o nascimento do dragão no sopé da montanha do dragão. Ela vê aquela cena que a gente vê no 7º episódio da primeira temporada, do Randy nascendo, da guerreira Aiel dando à luz e o Ten Altor cuidando do bebê, né, ajudando no parto e posteriormente cuidando do bebê. A Guitara, antes de morrer, fala: não contem pra ninguém, mas vocês têm que achar esse bebê, vocês têm que achar o Dragon Reborn e guiar. E ali você sente, assim, atrizes maravilhosas, como sempre, a gente não cansa de repetir como essas atrizes são maravilhosas. Você já vê o peso daquela responsabilidade caindo sobre os ombros de Moraine e sobre os ombros de Siuan, e como a gente vai ver mais lá na frente, aparentemente muito mais sobre os ombros de Moraine do que sobre os ombros de Siuan. No presente, Siuan Sanche, agora a Melinha, toda poderosa Amilyn Zit, espera impaciente por Moraine na sala do Trono do Sol, cujo Trono do Sol em si deu lugar ao Amilyn Zit, ao trono da Amilyn, estranhamente vazio. Como essa sala do Trono do Sol é vazia, é uma coisa que eu achei muito estranha nesse episódio, é como o Palácio do Sol é vazio. Ali as duas discutem, Siuan questiona por que Moraine não teria contado em 6 meses de correspondências que tinha sido estancada, que Moraine acredita que tenha sido estancada, e Moraine acusa Siuan de não ter feito o seu papel de em 20 anos, ou pelo menos do tempo em que ela é a Amilyn, não ter preparado a torre para receber, para apoiar o Dragon Reborn. Esse é um negócio que vai levar as duas a se separarem, porque é o que eu falei agora há pouco, aparentemente a Moraine vê como ela tenha tido todo o esforço de achar o Dragon Reborn, de guiar esse rapaz depois que achou, e guiar da melhor forma que ela achou, porque, venhamos e convenhamos, a Moraine não tinha como ensinar tramas de poder pro Randy, porque ela não consegue ver o Randy canalizando, assim como o Randy não consegue ver a Moraine canalizando, fora o fato de que a Moraine tem como certo de que ela foi estancada. E a gente vê que ela fez do jeito dela, de um jeito de não forçar o Randy, porque a Moraine já entende que o Randy, se for forçado, ele não consegue fazer as coisas, ele quebra, ele se revolta, ele tem que ser guiado. E é isso que ela estava fazendo, ela fez com que ele fosse pra Cairhien, ela fez com que ele encontrasse o Logain, ela foi lá onde o Logain falou pra ele treinar o Randy. E o que a Siuan fez em 20 anos? É isso que a Moraine acusa. Você não fez nada em 20 anos, essas pessoas não fazem ideia de que o dragão nasceu ou que estava perto de nascer, elas não fazem ideia que estão aqui por um acaso, por causa do dragão de alguma forma. E aí a gente percebe isso quando a Siuan finalmente recebe o Randy. Quando ela recebe o Randy, ela vem com o papo de colocar ele numa gaiola. Siuan quer porque quer respeitar os 3.000 anos de lei da torre que falam de forma absurda que o dragão tem que ser enjaulado para servir como arma na batalha contra o mal, arma das Aes Sedai, e ele tem que ser blindado o tempo todo e liberado apenas para lutar
por elas. Ele vai ser a sua arma mais poderosa, como a Swan fala, mas nunca o general delas. E nisso, na antessala, o Lan e o Randy conversam sobre formas de espada, sobre como ser um homem, sobre como se arrumar para receber a Meereen. Isso é um momento muito bacana, é uma coisa muito legal que a gente tem nos livros. É o Lan como mentor do Randy nessa questão de se tornar um homem, de se portar, de suas responsabilidades. E o Lan fala, seja lá o que acontecer, você tem que enfrentar de pé. E isso é o básico de ser um homem. E o Lan percebe também que o Randy começou a aprender umas formas de espada. Como que ele aprendeu essas formas de espada? Porque em nenhum momento a gente viu o Randy treinando com a espada. A gente só sabe que ele conversava com aquele veterano da Guerra Aiel, aquele Kyriense veterano da Guerra Aiel, que falava pro Randy a respeito de formas de espada, mas em nenhum momento a gente viu eles treinando de fato. E é sabido que não se aprende formas de espada só na teoria, você tem que praticar. Muito bacana também quando o Lan fala pro Randy que você foi muito egoísta em se esconder para proteger aqueles que amam. Você não nasceu para proteger só essas pessoas, você não nasceu só para proteger seus amigos. Você nasceu para proteger o mundo todo, você tem uma obrigação com eles. E é bizarro porque às vezes a gente esquece, muita gente esquece disso. O Randy, ele é um garoto. O Randy, ele é só um rapazola. Então a gente tem, ele recebe esse peso de quem ele é, de quem ele nasceu, dessa predestinação dele ser o escolhido, dele ser o dragão renascido, mas ele é só um rapazola, que se vê diante de poderes que ele não consegue controlar, com pessoas que ele acha que querem apenas controlar ele e usar ele como arma. Então por isso que o Randy, em vários momentos, eu particularmente acho o Randy extremamente chato nos livros. Em vários momentos, na maior parte do tempo, o Randy é um personagem muito chato por causa disso, mas tá certo dele ser chato. Ele é um rapazola, ele é um garoto que entra em toda essa situação por uma questão de predestinação, não é nada que ele tenha escolhido pra vida dele, ele queria continuar sendo apenas um pastor em Dois Rios. E aí a gente tem a cena, novamente, do Randy com a Swan consegue desabilitar o Randy muito fácil, ela consegue colocar um escudo nele, blindar ele contra o uso do poder único de forma muito fácil. E isso é um negócio que ela vai jogar contra a Moiraine. Ele não foi treinado em nada, ela aparentemente deixou o destino do mundo para a chance, né? É isso que a Swan acusa a Moiraine. A gente sabe como que a Moiraine está lidando com isso, a gente sabe que ela tá fazendo isso pra não pressionar o Randy, pra que ele não fuja novamente. Mas a Swan não sabe nada disso. Então, essa falta de comunicação entre as duas é bizarra porque elas estavam se comunicando, aparentemente, durante 6 meses em cartas, mas não se comunicaram de fato, não comunicaram as coisas importantes de verdade. A Swan e a Moiraine nunca disse pra Swan que ela estava estancada, porque era um negócio muito difícil dela contar. A Swan também nunca contou pra Moiraine o que ela estaria fazendo para receber o Dragon Reborn, para que a torre recebesse o dragão e o apoiasse. Aparentemente a Swan em nenhum momento quis mais que o dragão fosse apoiado. Ela quer colocar em prática a lei de 3.000 anos da torre, que diz que o dragão tem que ser capturado, blindado e usado como arma. Na parte empobrecida da cidade de Cairhien, o Mat é nocauteado por alguém que ninguém sabe quem é, por uma pessoa com um capuz, e é transportado milagrosamente para Falme por ninguém menos que Lanfear. E aí o Mat questiona, como nós também questionamos, isso aqui é um sonho, e ela diz, não, você está muito acordado, isso aqui é de verdade, o Mat realmente foi levado para Falme. Tem muita gente se confundindo em quando a Lanfear aparece em sonhos e quando a Lanfear aparece no mundo real, no mundo acordado. Lanfear cabelo curto significa que nós estamos em Telelan Riyadh, o mundo dos sonhos, e Lanfear cabelo comprido significa que nós estamos no mundo acordado, no mundo real. Quando a Lanfear leva o Mat pra Falme, ela tá com o cabelo comprido, então realmente significa que nós estamos no momento acordado. Aquele quarto é o quarto do Ishamael, com os selos dos Forsaken no fundo, e aqueles selos eles estão ali de verdade, de forma material. O Ishamael tem os selos em seu poder, apesar dele ter escolhido até agora não acordar nem os outros Forsaken, não libertar nenhum dos outros Forsaken, mas ele tem os selos de forma física com ele, um negócio que ele não tinha o selo da Lanfear. Ele resolveu deixar o selo da Lanfear no lugar que tava, né, pra gente ter aquela cena dela acordando, dele fazendo toda aquele passe de mágica interessantíssimo, e acordasse a Lanfear. Mas como que a Lanfear leva o Mat pra Falme, a gente não sabe. O que a gente pode é apenas especular
que ela está usando as pedras portais. Quando o Matt questiona como foi que isso aconteceu e ela fala, é um segredinho meu, esse segredinho deve ser o uso das pedras portais. A gente sabe que tem pedras portais nas cercanias de Cairhien, porque quando a Lanfear tá perseguindo o Rand e a Moraine ali perto, a gente passa por pedras com inscrições que aparentemente são as pedras portais. Pedras portais são pedras que te levam para uma outra dimensão, para versões alternativas do mundo real, e você consegue percorrer distâncias longas de forma muito mais curta, inclusive de forma muito mais curta que o Portal dos Caminhos, mas cada um com seus perigos. O Portal dos Caminhos tem o perigo de Machinchim, as pedras portais têm o perigo de você se perder nessas realidades alternativas. Mais tarde o Matt é visitado pelo próprio Samael, que aliás aquele é o quarto de Samael, e a gente percebe que o quarto de Samael não está na torre de Falme, né, na torre de Ponta de Toman. O quarto de Samael é do lado. Aquela torre é importante porque é naquela torre aparentemente que a gente vai ter a batalha final, como já foi meio que sinalizado em algumas conversas sobre a aparição do dragão, sobre a autodeclaração do dragão em Ponta de Toman. E aí o Samael faz um chá alucinógeno que parecia que ele estava raspando canela, ele tava raspando um pau de canela pro Matt para fazer um chá alucinógeno. E ali o Matt tem visões de suas vidas passadas e possivelmente de suas vidas futuras, e mistura também com o trauma que ele tem da mãe, achar que ele sempre vai ser uma pessoa desprezível como o pai. Dá pra ver em vários momentos que nem sempre é o ator que faz o Matt que está fazendo aquelas cenas, que tá afogando uma pessoa, que tá agredindo uma outra mulher. Nem sempre é o ator que faz o Matt, porque as pessoas retornam, as almas retornam à vida em corpos diferentes. Então faz muito sentido que nem sempre seja o ator do Matt. Mas na cena em que ele aparece enforcado, é o ator que faz o Matt, porque aquilo não é uma cena da vida passada, aquilo é um foreshadowing, ou talvez um spoiler de um momento que vai acontecer dentro da série. Não nessa temporada, provavelmente em temporadas pra frente, mas vai ter esse momento do Matt. E não é apenas o Matt vai ser enforcado, é um negócio muito mais complexo, mas faz parte ali da vida dele. Aquilo ali é a vida atual do Matt. E depois de muito alucinar, o Matt é acalentado pelo Ishamael, que faz aquele discurso de recrutamento, de vir para o lado negro da força, o lado obscuro da força, de vir para o lado das sombras com: eu quero acabar com o ciclo interminável de morte e ressurreição e de sofrimento das almas que ficam ressurgindo e vivendo novamente nesses corpos humanos que são destinados ao sofrimento. E aí o Matt ainda pergunta como. E a gente tem a sensação de que o Matt vai para o lado das sombras, que o Matt vai ser mais um fiel da Igreja do Tenebroso. Eu não acredito que eles vão seguir esse caminho. O Matt é um personagem que tem esses, que é o que a gente fala, os tons de cinza, né? O Matt não é sempre bonzinho, o Matt não é sempre malvado. O Matt não é malvado, ele é só um personagem mais complexo, que faz escolhas diferentes, que é um trapaceiro. O Matt é o Loki, ele é o arquétipo do Loki, do trapaceiro, do personagem cheio de camadas, assim. Ele tem um desenvolvimento muito interessante. E lembrar das vidas passadas é muito útil pro Matt na batalha contra o mal. Então, se o Ishamael acha que ele tá recrutando o Matt para o mal, na verdade ele acordou uma memória muito útil pro Matt para lutar pelas forças da luz. Já nas ruas de Falme, a Elaine e a Nynaeve começam a trabalhar juntas, o que é muito bacana, porque essas duas personagens trabalhando juntas formam um time muito maravilhoso. E aí a Elaine fica assim, como que o pessoal de Falme não se revolta contra esses invasores? E a Nynaeve fala, se revoltar como? Contra aquilo ali? A população de Falme e a população dessa parte do mundo mesmo nunca viu um exército tão organizado, tão metódico, uma força bruta tão grande quanto a do Shan Shan, e principalmente uma força bruta que usa o equivalente a Aes Sedai em batalha. Então eles não têm como simplesmente se revoltar contra aquele exército invasor. E aí sobre o resgate da Egwene é muito bacana, porque a Elaine fala pra Nynaeve, olha só, a gente já tentou do teu jeito, não deu certo, fica calada, faz o que eu mandar. E a Nynaeve fica sem palavras. A Nynaeve, que é uma pessoa que tem resposta pra tudo, em determinados momentos ela não tem resposta pra Elaine, porque a Elaine é muito sagaz, a Elaine bate de frente com a Nynaeve e não deixa a Nynaeve passar por cima.
E aí elas encontram o Loial, que dá informações preciosíssimas para elas sobre onde a Egwene está presa, que é nas prisões um pouco fora do palácio, que eles chamam lá de canil, e que só pode entrar e sair as Suldan. E as Damani entram e saem acompanhadas de Suldan, mas as Suldan sozinhas conseguem entrar e sair, têm livre acesso. E ele fala também que lá é muito mais guardado do que qualquer outro lugar. E aí elas bolam um plano que envolve usar o Adam em uma Suldan. Elas capturam uma Suldan, a Nynaeve coloca a coleira nessa Suldan e a Elaine dá uma marretada nela e deixa ela desacordada no chão. E aí a gente vai entender muito melhor quem são essas Suldan, qual é a relação das Suldan com as Damani, o que faz com que essas mulheres consigam controlar as outras através do Adam, pelo uso do bracelete e pelo uso da coleira. A gente vai aprender que, independente de você conseguir já canalizar ou não, você pode usar ou não tanto o bracelete quanto a coleira. Isso é um segredo que abala muito a sociedade Shan-Tin, traz um abalo em como eles veem o seu poder, em como eles acreditam que seja a relação entre uma Suldan, entre uma Damani. Isso abala a relação do Shan-Shen com o uso do poder único de uma forma assim tremenda. Nas cercanias de Falme, a gente tem uma Suldan meio que mais experiente, uma Suldan chefe, digamos assim, que é a Suldan que controla a Magidin, a Aes Sedai Azul Magidin, que foi capturada como Damani, falar sobre como ter uma Damani, né, receber uma escrava que consegue canalizar, é um prêmio pela contribuição dessas mulheres que são Suldan ao Império. Mas, aparentemente elas eram soldados, é isso que eu entendo, porque como eu já falei, os Shan-Tin, eles têm uma relação com o poder único bem estreita e definida, em que essas mulheres, eles acreditam que elas não canalizam, que elas são Suldan e que elas têm que capturar todas as Maraf Damani, ou seja, todas as mulheres que conseguem canalizar e que estão por aí perdidas, por isso que eles ficam apontando e capturando essas mulheres. Então, qual é a contribuição dessas agora Suldan para o Império? Provavelmente é que elas eram soldados. E aí elas vão testar o poder das novas Damani, e entre elas a Rhaena, a Suldan da Egwene. E aí a Rhaena fala que não deu outro nome para Egwene, o que é diferente dos livros, porque nos livros ela dá sim um outro nome para Egwene. A relação da Rhaena com a Egwene nos livros é bem pior nesse sentido do que na série. E aí ela fala, olha, não vai me envergonhar porque você vai se arrepender. E aí elas vão testar o nível de poder delas, e aí uma outra Damani faz uma onda de poder bem grande, e quando a Egwene vai fazer, é uma onda tão grande, né, é uma explosão tão forte que ela é ouvida na própria Falme, a própria cidade acaba tremendo. E eu achei muito bacana o fato da Egwene continuar sem usar as mãos para canalizar. A Egwene ficou muito traumatizada com o contato delas com os Mantos Brancos, com os Filhos da Luz e com o Aemon Valda, que acaba cortando a mão das Aes Sedai. As Aes Sedai aprendem desde sempre a usar as mãos para canalizar, usar as mãos para fazer as tramas de poder único. E a Egwene percebe que se ela treinar sem o uso das mãos, caso ela seja capturada por um Filho da Luz ou por algum outro motivo ela perca as mãos, ela vai continuar canalizando. Então por isso que a outra Damani faz aquele negócio com as mãos, né? Ela faz aquelas duas tramas que viram cilindros com as mãos. E a Egwene não, a Egwene fica de braços parados, ela só faz mover assim e ela consegue uma rajada de poder muito maior. É interessante que a gente fala assim, ela tem um poder muito maior. Na verdade, ela tem uma capacidade de canalização de poder muito maior. Porque como a Moiraine explica ainda na primeira temporada, as pessoas não têm poder e os objetos não têm poder. O poder único, ele existe, ele vem da fonte verdadeira do Criador, e algumas pessoas têm acesso a esse poder, têm acesso à fonte verdadeira e conseguem canalizar esse poder e fazer tramas de acordo com o que é ensinado. E essas tramas, elas não são exatamente fixadas, elas vão existindo, as pessoas vão criando. Inclusive se fala algumas vezes na Torre que você consegue saber quem foi a professora de certa Aes Sedai pela forma como ela cria suas tramas. No pátio do Palácio Real em Caerhun, em um suspiro por esse pátio do Palácio Real, porque se dentro do palácio parece tudo muito vazio, não tem muitas pessoas pelos corredores e nas salas e nas câmaras também, não tem nada muito assim acontecendo, o pátio é belíssimo, com uma arquitetura que remete à arquitetura dos palácios
japoneses antigos, se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada e alguém souber, por favor, me corrija nos comentários, mas essa é a impressão que eu tive. E assim, uma arquitetura belíssima. Uma coisa que The Wheel of Time tem muito cuidado e que precisa ter, e que precisaria ter para ser uma boa adaptação, é colocar arquiteturas e moda de diferentes culturas se entrelaçando. Você percebe que Careen, ela tem aquilo de França do século XVII, mas ela também tem muito da arquitetura japonesa. As roupas remetem à moda da França, como as perucas. A gente viu naquele baile, nessa segunda temporada, algumas roupas e perucas remetem à França do século XVII, enquanto outras roupas e arquitetura remete a arquitetura japonesa. É interessante você ter isso porque The Wheel of Time está num futuro tão pra frente que todas essas culturas e modas e tudo foi se entrelaçando. Essas populações foram se espalhando pelo globo como deu. Fora que a gente teve toda a Era das Lendas, com aquele momento mais futurista, tecnológico, com as roupas mais, digamos, sóbrias, como você pode ver nos Forsaken, e também como a gente pôde ver naquele flashback do Lewis Terry com a Latra Posey. E aí a Yasika contrabandeia para a Verin um mapa Ogier, um mapa antigo Ogier. E nesse mapa Ogier a gente tem construções perdidas, a gente tem entradas mágicas perdidas que as pessoas não conhecem muito bem. E a Verin pede que a Yasika roube esse mapa para ela, porque vai ter uma utilidade muito bacana daqui a pouco nesse mesmo episódio. E aí o Tomás, que é o guardião da Verin, vai para algum lugar fazer alguma coisa que a gente só vai entender muito depois. E aí nesse mesmo pátio tá a Alanna com seus dois guardiões. Um dos guardiões, o Ivan, quer seguir o Tomás. A Alanna acaba cedendo e deixando, enquanto que o Maxim fala que tá um pouco mais preocupado em saber cadê a Liandrin, porque a Liandrin sumiu do pátio lá. Todas aquelas Aes Sedai, todas as 14 Aes Sedai e seus guardiões que a Amyrlin City levou para Cairhien estão naquele pátio, menos agora a Liandrin. E aí corta pra Liandrin indo para a casa da família da Modred e é recebida pela Anvere e pelo Bartanis. E aí a Liandrin fala: eu não estou aqui para ver a Moraine, eu estou aqui para conversar com você, conversar com o Bartanis. E temos a revelação de que sim, eu estava certa em desconfiar de Bartanis da Modred, ele é um Dark Friend. Nos livros, o Bartanis da Modred existe, ele é um parente da Moraine, ele não é um sobrinho dela, mas ele é um tio, um primo dela, alguma coisa assim, e ele é um Dark Friend. Mas eu confesso que não lembrava, não lembrava nem que esse personagem existia, porque tem muita gente nesses livros, então não dá pra lembrar de tudo. Mas sim, o Bartanis da Modred é e sempre foi um Dark Friend. E a ordem que a Liandrin passa pra ele é de matar a Moraine e, se a mãe dele intervir, matar a Anvere também. E aí a Anvere ouve tudo através de um duto de ventilação da casa e provavelmente essa jogada da Anvere que dá o nome pro episódio. Mas é um negócio meio estranho porque, na verdade, isso não é o jogo das casas. O jogo das casas é um jogo de influência política entre as casas nobres de Cairhien e não necessariamente dentro de uma casa nobre. Dentro das casas nobres também acontece, mas enfim, o Dez Daimar é um negócio muito maior do que a Anvere fez. Apesar de que o que a Anvere fez não foi nada pequeno, ela ouviu a conversa, ela entendeu que o filho dela é um Dark Friend e ela deu um drible nele fantástico. Ela mandou prender o Bartanis, quando ele vai, teoricamente, na cabeça dele, executar a tia, executar a Moraine, mas aí a Anvere já tinha dado esse drible e ele é preso e ele fala: como é que você acha que a gente subiu tanto em tão pouco tempo? A sedução do poder, a gente volta pro tema original dessa temporada, pro tema inicial dessa temporada, que são aqueles Dark Friends na reunião, na casa que tem a forma de uma estrela de 6 pontas, de 7 pontas, eu acho que são de 6 pontas. E aí a sedução do poder e como esses Dark Friends estão inseridos em todas as sociedades, em todas as classes, em todos os cantos desse mundo. E um desses Dark Friends era um nobre Cairhien e é Bartanis da Modred. A gente também tinha um Lord Shienar, a gente tinha um Aes Sedai, a gente tem aquela criança, aquela reunião estava comandada por Ishamael. E uma coisa que eu achei interessante é que na sala do Trono do Sol a gente tem uma estrela. Bem no meio dela, bem no meio daquela sala do Trono do Sol, onde está o trono da Amyrlin City, a gente tem uma estrela de 6 pontas. Então, eu não sei se tem necessariamente alguma conexão, mas eu acabei
ligando essas duas coisas. Tem aquela estrela de 6 pontas bem no meio do Palácio de Cairhien, do trono, na sala do Trono do Sol, e a reunião dos Dark Friends com o Forsaken e Samael, a reunião que foi invadida por aquela criança e que tava também, a casa também estava rodeada de Trollocs. Era uma casa em formato de estrela. Em uma sala vazia no Trono do Sol, o Lan encontra a Moraine remoendo a conversa com a Siuan, e aí ele pergunta para Moraine se em algum momento, desde que ela perdeu o acesso ao poder único, ela pensou em tirar a própria vida. E a Moraine fica até um pouco irritada e diz que não, jamais que ela pensou isso, porque a demanda é muito grande, eles têm uma missão muito importante, né? E ela vê como o destino do mundo muito superior às suas necessidades pessoais. O que o Lan dá um sorrisinho, porque ele fala, olha, apenas 2 Aes Sedai, de todas as que foram estancadas, não tiraram a própria vida, e todas as outras tiraram a própria vida no primeiro mês em que foram estancadas. Então aqui a gente tem o começo do Lan investigativo. O Lan tá mais investigativo até do que a Verin. E voltando ao encontro da Siuan com o Randy, a Moraine e o Lan entram também nessa sala, e a Moraine vê que a Siuan blindou o Randy. A Moraine fala pra Siuan sobre ela ter vários inimigos na torre, e a Siuan fala que o plano dela, ela levou aquelas 14 Aes Sedai foi para anunciar o Randy como o dragão renascido, e como o dragão renascido sob a tutela das Aes Sedai. Agora, como que a Siuan ia fazer isso? Ela nunca contou para aquelas 14 Aes Sedai que foram com ela que elas estavam indo encontrar o dragão renascido. Elas só sabem disso depois, quando a Siuan já blindou o Randy. Aparentemente, ela blinda o Randy, e aí em algum momento ela chama a Leane e prende o Randy e a Moraine. Mas não parece que no caminho a Siuan falou o que aconteceu. Até porque quando elas chegam, a Liandrin não sabe o que está acontecendo. A Liandrin não sabe que a Siuan tá ali para declarar o Dragon Reborn. A Liandrin fala que a última vez que o Amilyn esteve lá com tantas Aes Sedai foi para colocar um rei no Trono do Sol, e a Siuan responde que ela está lá por uma coisa mais pessoal, por um motivo mais egoísta. Não parece que declarar o Dragon Reborn em Cairhien sob a tutela das Aes Sedai seja um motivo egoísta. A Siuan tá extremamente controversa e estranha em todo esse episódio. Eu vi alguns comentários de umas pessoas questionando se a Siuan não estava sob uma trama de compulsão. Trama de compulsão que foi colocada na Sherian, na Torre Branca, por uma Dark Friend, provavelmente pela Liandrin, para que ela colocasse no livro de registros da torre a saída da Egwene, da Nynaeve e da Elaine. Então não é um passo muito longe você pensar que a Siuan também esteja sob uma trama de compulsão ali em Cairhien, porque o que ela fala quando ela chega lá no começo, que aparentemente tem relação com a Moraine, por ser um motivo mais egoísta, do que o que ela pretende realmente fazer, que é declarar o Dragon Reborn. Siuan essa que sabe da lei de 3.000 anos da torre, mas que aparentemente também deveria saber sobre a profecia que diz que o dragão vai se declarar, o verdadeiro Dragon Reborn se declara em Ponta de Tomân com o seu estandarte de fogo nos céus. Então, enquanto a Amilyn Sietch, a Siuan provavelmente sabe dessa profecia, ela sabe que essa é a forma correta do Dragon Reborn se declarar. E aí, presos numa câmara qualquer do Palácio do Sol, o Randy e a Moraine, Randy esse que continua blindado, dessa vez com o escudo sendo segurado pela curadora Leane, o Randy fala assim pra Moraine: olha só, eu tô preso aqui, mas eu tenho que ir pra Falme, porque o Ishamael tá mantendo a Egwene presa lá como Damane. E aí a Moraine diz, claro, que você tem que ir pra lá, porque é lá que você tem que se declarar, uma coisa que o Randy também não sabia. E aí o Randy entende que eles querem que ele vá para a Ponta de Tomân para ele se declarar como Dragon Reborn, e aí os Forsaken vão tentar matá-lo. Nisso, o Randy fala que se ele está preso e os Forsaken querem que ele chegue em Falme, eles não vão ficar nada felizes em saber que ele está lá preso. E aí ele dorme, porque a gente já aprendeu que o Randy consegue dormir de forma muito fácil, e ele dorme em momentos muito estranhos nessa série. Ele dorme, vai para o Teleron Yard, encontra a Lanfear e pede para a Lanfear ajudá-lo. E fala que está preso, ao que a Lanfear responde que sabe. Se a Lanfear sabe que o Randy está preso, por que ela não fez nada antes dele ser preso?
o que a gente consegue elencar com o fato da Swan estar muito estranha, como que a Lanfear já sabia que o Randy estava preso, porque os Forsaken, eles são poderosos, mas eles não são oniscientes. A Lanfear estava em fome, né? Outra coisa que não fica claro é se a parte da Lanfear com o Matt e a parte da Lanfear em Teladroniod com o Randy e posteriormente a chegada da Lanfear de volta em Caerhun para explodir tudo estão ocorrendo ao mesmo tempo, porque não necessariamente essas coisas ocorrem ao mesmo tempo. E o que se segue é Lanfear Boss Bitch andando pelas ruas de Caerhun explodindo tudo e todos. E sim, você conhece Lanfear, Natasha O'Keeffe de Peaky Blinders, e aí ela faz aquele comentário de 3.000 anos e nós estamos aqui novamente porque faz 3.000 anos, e ela continua fazendo coisas por um cara porque ela é obcecada, que é o Lil Sterling. E agora, nessa vida, o Rand. Do outro lado da Baía de Ponta de Tomman, Perrin, Aviendha e Hopper encontram as outras guerreiras Aiel, Bain e Shiad. E aí a Bain e a Shiad dão uma coça na Aviendha para que a Aviendha recupere o seu Gi, já que ela estava com o Thor por causa da morte da quarta companheira. E aí a Aviendha leva uma surra, ela fala com o Perrin depois a respeito disso, do código de honra e obrigação do Zaiel, e aí depois que ela leva a coça, ela tem o seu Gi restaurado. Inclusive, Bain, você conhece de Vikings, o nome dela é Raga Ragnars, e ela fez a rainha, eu vou ler o nome da rainha, a rainha Gunhild, que é uma Shield Maiden e esposa de Bjorn Ironside. Ela foi uma Shield Maiden em Vikings, e agora ela é uma Spears Maiden em Wheel of Time. Ela foi uma guerreira, ela foi uma donzela de escudos em Vikings, e agora ela é uma donzela das lanças em Wheel of Time. No sanatório, Lan, o nosso investigador, vai perguntar pro Logain o que ele vê quando olha pra Moiraine. E aí o Logain fala assim um negócio maravilhoso. Eu vejo uma mulher desesperada que entregou a vida pra uma missão que ela não compreende totalmente. Brilhante, porque realmente a Moiraine tá nesse momento, ela tá essa mulher desesperada que dedicou a vida toda para uma missão que ela não compreende totalmente, porque quem é que vai compreender essa missão da Moiraine completamente? Só que o que o Lan quer saber é o que o Logain vê através do poder único, se ele vê tramas masculinas, se ele vê tramas de saidin na Moiraine. Acontece que o Lan, em algum momento, que não sabemos qual, porque ele nunca chegou em Tar-Valon, ele não chegou nem perto de Tar-Valon, desde que ele saiu de lá, ele leu sobre formas de usar o poder único da Era das Lendas, formas de usar o poder único que foram perdidas. Entre essas formas, ele lê sobre um escudo que é colocado e amarrado e que não precisa ficar canalizando para manter esse escudo no lugar. E aí o Logan, ele faz um negócio assim com o hobby dele para mostrar que é um nó muito maravilhoso. Alguém, pelo amor de Deus, dê um Globo de Ouro também para Álvaro Morte com o Logan hablar, porque ele está fantástico. E Gwen, que não pôde falar absolutamente nada durante todo esse episódio, está recebendo um banho de gato de Rhaena. E aí quando a Rhaena tenta falar pra Gwen que tá feliz porque ela fez aquilo lá, porque ela tá orgulhosa, porque aí a Damani dela é a Damani mais poderosa, que aquilo tá certo, que a imperatriz deles quer comandar o mundo inteiro pra lutar pelas forças da luz, e aí Gwen responde: como eu vou te matar? Eu vou te matar, e Gwen não está quebrada, ela só está pendendo, né? E algumas expressões que a gente ouve a respeito desse momento da Egwene é que ela não foi quebrada, ela está sendo forjada. Porque infelizmente o Wheel of Time usa de forma muito forte essa trope da tortura e trauma como canalizadores de poder, como fortalecedores de alguém, porque a gente sabe que na vida real não é bem assim, ninguém sai mais forte de um trauma, as pessoas saem se tiverem sorte. De volta na câmara, onde o Randy está preso e blindado constantemente por Leane, Verin chega com uma escolha de palavras muito sagaz, consegue tirar Leane de lá e assumir o escudo de Randy, que ela solta, liberta o Randy, e ela dá uma piscadela para a audiência. Você já passou muito tempo em Caerhun, você não acha, meu garoto? Todos nós achamos, ninguém aguenta mais o Randy em Caerhun. Com a ajuda de Alanna, Verin e seus guardiões, Moiraine faz as pazes com Lan e os dois levam Randy para um local onde tem um portal dos caminhos, porque foi para isso que a Verin pegou o mapa Ogier, para saber onde é que tem os pontos de escape antigos e mágicos dentro de Caerhun, e um desses pontos de escape fica
pelo que eu lembro, bem no centro de Carim, que é um portal dos caminhos. E aí o Lan e a Moraine levam o Randy pra lá, porque a ideia é que eles cruzem os caminhos e cheguem até Falme de forma mais rápida. No portal, Lan tem o mesmo raciocínio que Logain teve com o Randy. Você é tão forte que não precisa de treinamento. Veja só, a Moraine aqui, ela não foi estancada. A Moraine, é você que vai abrir esse portal. A Moraine, pelo amor de Deus, Lan, como que eu vou abrir esse portal, meu filho? Meu irmão é na luz. Como que eu vou abrir esse portal sem poder nenhum? E aí o Lan fala, Randy, o que é que você vê com poder quando olha pra Moraine? E aí o Randy fala que ele vê aquele monte de tramas e não tem ninguém canalizando pra dentro daquele escudo pra manter ele no lugar, mas tem um nó. E aí o Lan fala, você não tem treinamento suficiente pra desfazer esse nó, você vai ter que cortá-lo. Cortar o nó. Simplesmente, o Lan, se ele fosse o mais Sedai, ele seria o mais Sedai marrom. Mas ele teve o mesmo raciocínio besta que o Logain teve com o Randy. O Randy do nada virou um deus ex machina nessa série. Provavelmente porque tem que correr com as coisas, mas, novamente, isso não faz o menor sentido. O certo é que o Randy milagrosamente consegue cortar o nó que estava segurando a blindagem da Moraine. E nossa musa, nossa rainha, nossa princesa, nosso tudo, Moraine, está livre novamente para usar o poder único. Esse momento é muito fofo. Ela consegue canalizar e fazer a Vendessora. E em cada espaço da Vendessora fica o Lan e o Randy aqui por trás da Moraine. Mas a beleza dessa cena toda é cortada com a chegada da estranhíssima Siuan Sanche, que percebe que a Leane foi enganada pela Very e vai lá impedir que a Moraine entre no portal dos caminhos com o Randy e com o Lan. E a Siuan faz um negócio impensável. A Siuan obriga a Moraine, pelo poder do juramento que foi feito no bastão dos juramentos, a obedecer à vontade dela. Ela comandou, forçou a Moraine a fechar o portal dos caminhos. E foi muito bacana a forma como você vê as tramas de poder que estão ao redor da Moraine, as tramas de poder do juramento, estão ali no local o tempo todo, como essas tramas obrigam fisicamente a Moraine a se virar e fechar o portal dos caminhos. Foi o que a Moraine falou pra Egwene na primeira temporada, eu não posso mentir, eu fisicamente não posso mentir porque estou obrigada pelos juramentos. E aí a Moraine, ela fisicamente não pode desobedecer a Siuan Sanche por causa desse outro juramento que ela fez no bastão lá na Torre Branca. E uma outra coisa aqui que a gente tem que prestar atenção é que a Siuan acha que a Moraine mentiu sobre estar estancada. Mentir é impossível enquanto você está com os juramentos. E quem quebra os seus juramentos? Os Dark Friends. E quem é a próxima pessoa que chega para ajudar a Moraine, o Lan e o Randy? Lanfear, uma Forsaken. Provavelmente nesse momento a Siuan, ela entende a Moraine ali como uma Dark Friend. Apesar de que a gente teve aquele momento em que a Lanfear ameaça matar a Moraine e ela fala pro Randy, eu te falei que se da próxima vez que eu te visse ela estivesse perto, eu iria matá-la. E o Randy se coloca na frente da mãezinha adotiva dele. E eu acho inclusive que a Moraine é parente do Randy de alguma forma muito estranha. Os Damodred com os Drakans, enfim. Isso não vem ao caso, mas enfim. O Randy se coloca na frente da tia dele, da mãezinha adotiva dele, da Moraine, pra que a Lanfear não a mate. Então, nesse momento, é muito possível que na cabeça da Siuan, a Moraine seja uma Dark Friend, assim como é possível que ela também entenda a Verin como uma Dark Friend, porque a gente sabe que a Verin não mentiu pra Leane, mas a Siuan não sabe. O que ela sabe é que a Verin enganou a Leane para que o Randy fosse liberto. E quem está ajudando o Randy, quem está ajudando também a Moraine, a Forsaken Lanfear. O sétimo episódio da segunda temporada foi menos impactante que o quinto e o sexto episódio, o que é natural, a gente sabe que a gente sempre começa uma temporada com algumas coisas mais lentas, e aí a gente tem um pico, e aí o negócio fica lento de novo, até que a gente chegue ao ápice, ao último episódio. Coisas que eu não gostei nesse episódio foi o fato do Lan nunca ter chegado nem perto de Tar Valon para saber daquelas profecias. O que ele deve ter chegado perto é da biblioteca de Carim, mas em que momento que ele conseguiu ler todos esses livros, eu tô bem incrédula, tanto da forma como o Randy tá usando o poder, como a série tá fazendo o Randy de Deus Ex Machina, quanto em qual momento que o Lan descobriu aquilo tudo, mas eu vou aceitar. A gente tinha que ter um final
pra enrolação desse suposto estancamento de Moraine. E nisso eu e todas as outras pessoas que sabiam desde sempre que não tinha como a Moraine estar estancada, estamos vingados. Outra coisa que não ficou bem amarrado, eu falei bem no começo, é que o título do episódio é Daemar, ou Daemar, que é o jogo das casas nobres de Cairhien. Esse jogo das casas nobres de Cairhien não foi mostrado nesse episódio. Se muito, esse jogo das casas foi mostrado num episódio anterior, acho que, sei lá, no terceiro episódio, por ali assim, quando o Randy tá naquela festa das casas nobres, usando a sua jaqueta vermelha icônica, e ele conversa inclusive com a Anvir sobre ele ter recebido ali naquele momento um convite de uma nobre de uma outra casa e recusar aquilo. É Daemar, e a gente tem muito daquilo no livro. O que aconteceu na série, do drible que a Anvir deu no próprio filho, Dark Friend Bartanis, não é muito o jogo das casas Cairhien. Mas o que eu gostei muito foi principalmente o fato do começo desse episódio espelhar o começo do 7º episódio da primeira temporada, com o nascimento do Randy no sopé da Montanha do Dragão. A Nynaeve trabalhando junto com a Elaine, elas formam uma dupla fantástica, isso foi muito bacana de ver também. E claro que uma outra coisa que eu achei maravilhosa foi a Moraine voltar a ter acesso ao poder único, porque a gente precisa dela full force no último episódio, lá em Ponta de Tomano. Eu não gostei da forma como foi executado, mas isso não tira o brilho de nós termos Moraine de volta com o poder na série. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, fala aí qual foi a parte desse episódio que você mais gostou. Se esse foi o episódio que você mais gostou dessa temporada, muita gente gostou mais desse episódio, inclusive do que de alguns outros. Eu diria que ele não é melhor do que o 5º e o 6º, mas ele foi bem mais bacana do que talvez os primeiros episódios ali. O 4º episódio, se não me engano, ele foi um episódio mais lento, um pouco mais caído. Eu fico por aqui, depois eu volto com mais conteúdo de The Wheel of Time e também de outros assuntos. Até mais!